E fala também sobre o Corinthians mais uma vez condenado pela FIFA. Fala ainda sobre o sorteio da Copa do Brasil, com um baita clássico, além das últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF e o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Hora de falar sobre o Corinthians condenado pela FIFA mais uma vez. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a FIFA decidiu punir o Corinthians com o pagamento de 1 milhão de euros, que equivale a mais ou menos 6 milhões e meio de reais, por uma dívida com o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano emprestou o Maicon e está cobrando um não pagamento desses 6 milhões e meio de reais. O Timão tem 45 dias para fazer a quitação sob o risco de sofrer um transfer ban, ou seja, ficar impedido de registrar novos atletas. É importante lembrar que o Corinthians tem se acostumado a esse tipo de decisões da FIFA, mas quase sempre recorre à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de uma segunda instância das decisões da FIFA. A estratégia é ganhar tempo e adiar o pagamento dessa questão, que parece ser ali que dê certo. O grande problema é que toda vez que você recorre, você ganha tempo, mas faz com que essa dívida aumente. Um caso recente, Matias Rojas, meio atacante paraguaio, que foi à FIFA cobrando 40 milhões de reais, o Corinthians perdeu em primeira instância na FIFA e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte. Certamente quando a sentença definitiva vier, a cobrança será bem superior a esses 40 milhões de reais. Só para completar, sobre o Timão, contar que o Corinthians tem negociações avançadas com o Grêmio para o empréstimo de Alex Santana, meio atacante que não consegue jogar no Corinthians desde praticamente o ano passado. O início do Alex Santana foi bem positivo, a partir daí ele entrou numa mesmice e quase não é utilizado. O Grêmio, a pedido do Felipão, que é o coordenador de futebol, sugeriu a contratação, começou a negociar com o Corinthians e deve levá-lo por empréstimo até o fim da temporada sem qualquer cobrança. O Corinthians ao menos se livra dos salários de algo na casa dos 500 mil reais mensais. O grande problema é que o Corinthians ainda deve ao Atlético Paranaense. Por conta da compra do atleta, o Furacão cobra na justiça 12 milhões e meio de reais. A saideira sobre o Corinthians, o CORE, o Conselho de Orientação e a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo divulgaram carta nessa segunda-feira defendendo a permanência de Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile. Romeu como presidente do Conselho e Osmar como presidente do clube. A avaliação tanto do CORE quanto da Comissão de Justiça é de que Augusto Melo tentou um grande golpe, fracassado no último sábado. Pedindo para falar sobre o Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, é natural que o Corinthians busque pelo menos 2 ou 3 nomes para metade do ano. O que dá para cravar é que não devem ser jogadores caros, com a necessidade de aquisição de direitos econômicos, não há grana para isso. E acho que a partir da semana que vem é que o Osmar Stabile vai tomar pé dessa história, né? A primeira semana foi de apagar incêndio, o cara virou o presidente interino do Corinthians depois da reunião da última segunda-feira, que afastou o Augusto, e durante boa parte da semana passada ele ficou buscando dinheiro para pagar dívidas, né? Foram 2 parcelas que venceram na semana passada, uma do Profut e outra de um órgão também ligado ao governo, que se não fossem pagas causariam muitos problemas. Acho que a partir de agora, já refeito da tentativa de golpe do Augusto, é que ele começa a discutir com o pessoal do futebol a possibilidade de contratação. Fala, Nicola, tudo bem? Alguma novidade aí do Timão? Algumas. O Alex Santana está indo de fato para o Grêmio, negociação por empréstimo, o Corinthians não recebe nada, ao menos livra a folha salarial em mais ou menos 500 mil reais por mês. Alex Santana que rendeu uma dívida ao Corinthians, junto ao Atlético na justiça, de 12 milhões e meio de reais, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer uma correção importante. Ontem na live, eu estava fazendo a live,
E aí eu estava contando sobre demissões que podem acontecer no Corinthians a partir de hoje, tá? Dois nomes bem conhecidos, Batata e Chicão, ex-zagueiros do Corinthians. Eles têm papel importante lá nas categorias de base do Corinthians, mas as demissões podem não parar por aí. Existe o risco também de o Alex Brasil, que é o CEO, o diretor executivo das categorias de base, ser demitido, além do Claudinei Musa. E eu disse ontem na live que o Claudinei Musa era o braço direito do Augusto e alguém que chegou a ser afastado. Falei uma grande besteira. O Claudinei Musa é um gerente de futebol da base, o Claudinei Alves é outro, era diretor da base e o braço direito do Augusto, o cara que chegou a ser afastado em meio a denúncias da Gaviões, enfim, um verdadeiro caos ligado ao Claudinei Alves. O Claudinei Musa é um gerente de futebol, tem nada a ver com essa história, está trabalhando lá no Corinthians e corre o risco de demissão também por conta de um aspecto político. Mudança de diretoria significa mudança na teoria de cargos importantes e a base hoje enfrenta grandes problemas, certo? Falar sobre o Grêmio, que pode dar uma baita contribuição ao Corinthians. A pedido de Felipão, o tricolor gaúcho negocia a contratação de Alex Santana, meio-campista que pertence ao Corinthians, comprado no ano passado no Atlético Paranaense e completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Negociação entre Grêmio e Corinthians existe e a ideia do Grêmio é registrar o Alex Santana o mais breve possível. Jogador que na atual temporada tem 22 partidas, apenas 2 gols marcados. Nos últimos 3 jogos nem saiu do banco de reservas. O Alex Santana soma 10 partidas como titular e 12 na condição de reserva. Desde que foi contratado no ano passado, 37 aparições, conseguiu deixar uma boa impressão apenas nos 5 primeiros jogos. Depois se tornou uma figura ilustrativa e cara. Salário na casa dos R$500 mil por mês. Atlético Paranaense, inclusive, entrou com ação na justiça contra o Corinthians, cobrando 2 parcelas que não foram pagas. A dívida total do Timão para com o Furacão é de R$12.300 mil. Para mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro, o meio atacante argentino fica ou não no Timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a Vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas, não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Garro também falou o seguinte, abre aspas, seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz. Durante o fim de semana, o Garro chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com um rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de R$20 milhões para comprá-lo do Tadjeres. Só para completar o noticiário alvinegro, Fabinho Soldado também garantiu que fica no Corinthians, apesar de algumas sondagens. O diretor de futebol escutou do novo presidente, Osmar Stabile, que está bancado, garantido, e dessa maneira ele optou por ficar. Queria destacar também que está no planejamento do Osmar Stabile iniciar uma série de demissões nas categorias de base a partir dessa segunda-feira. Batata, Chicão, Claudinei e Alex Brasil são os maiores ameaçados. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem é o presidente alvinegro? Augusto Melo ou Osmar Stabile? Agora, depois de toda a confusão do sábado, já dá para cravar que quem segue mandando no clube é Osmar Stabile, que desde a noite da última segunda-feira passou a assinar como o presidente interino do Timão. Isso porque o Augusto Melo havia sido, você lembra, afastado depois de uma reunião do Conselho Deliberativo. O Augusto tentou um grande golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela de Souza, que se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Romeu Tuma Júnior, e também anulou todas as decisões do Romeu desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira. Só que não havia nenhuma decisão da Justiça permitindo a ela que fizesse tudo isso. Diante desse cenário, o Corinthians não aceitou as decisões dela e o Osmar Stabile segue mandando no clube. É óbvio que o Augusto
a partir dessa segunda-feira, vai tentar levar o caso à justiça, mas vale a lembrança de que os últimos 4 pedidos do Augusto, todos na justiça, foram recusados. Nessa disputa entre situação e oposição, está 4-0 contra o Augusto, em termos de decisões judiciais. Vamos ver se o Augusto consegue diminuir essa goleada estratosférica. Só é importante contar que toda a celeuma, o caos, a bagunça, a confusão causada pelo Augusto nesse sábado tem a ver com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que desde a semana passada atua na defesa do Augusto. Nesse sábado, enquanto tentava retomar a condição de presidente do clube, o Augusto disse algumas vezes que todo o movimento feito por ele e com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela, tudo isso havia sido elaborado, sugerido pelo ex-ministro o José Eduardo Cardoso, que é também seu advogado. Família, ficam aqui aquele giro de notícias importantes do Corinthians. Se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro, se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Um grande abraço no coração, segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.